Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida e a vida de sua família. Quero te convidar a meditarmos juntos nesta sexta-feira, depois das cinzas, não é? Como nos ensina a liturgia da Santa Igreja, a continuarmos o nosso caminho quaresmal. Este nome é um tanto quanto curioso, não é? Sexta-feira depois das cinzas. Na verdade, a primeira semana da quaresma começa a partir do próximo domingo, né? Então, esses dias após a quarta-feira de cinzas levam este nome, né? Quinta-feira depois das cinzas, hoje, sexta-feira depois das cinzas, né? Próximo sábado, sábado depois das cinzas, e o domingo, então, o primeiro domingo do tempo da quaresma. Então, nesta sexta-feira, vamos meditar junto com São Tomás de Aquino, pedindo a intercessão de São José, da Virgem de Guadalupe, sobre a coroa de espinhos, né, o tema que Santo Tomás nos propõe. Então vamos fazer a nossa oração inicial, pedindo a intercessão de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas palavras e ações, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, então nesta sexta-feira nós continuamos nossa caminhada com Santo Tomás de Aquino em suas meditações quaresmais, e hoje ele nos propõe a meditação com o tema Coroa de Espinhos. Na verdade, ele dá esse tema, mas não meditaremos propriamente a coroa de espinhos de Jesus. Santo Tomás ele faz a análise de um versículo apenas, muito interessante, comparando, como vamos ver, Salomão, que recebe o diadema real, a Cristo, né? E analisando este versículo, que já quero dizer para você, de Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 11, não é? Vamos então analisar com Santo Tomás de Aquino este único versículo, que na verdade ele, ao falar de coroa de espinhos, ele quer dizer, na verdade, aqui, remeter-se a os dois grandes cumes da história salvífica, vamos dizer assim, né? Nós temos toda a caminhada da história da salvação, que tem o seu ponto alto em Cristo, né? Nós sabemos, a igreja assim nos ensina. Ponto alto da história da salvação começa desde Adão e Eva, da queda, vem com a retirada do povo de Israel do Egito, e toda a caminhada do Antigo Testamento, a caminhada da igreja hoje. Nós temos o ponto alto da história, da economia da salvação, né, dessa história salvífica que vai encerrar somente com a segunda vinda de Cristo. O ponto alto dessa história de salvação é a pessoa de Jesus Cristo. E esse ponto alto é dividido em dois momentos muito específicos, que nós podemos aqui simplesmente resumir em Natal e Páscoa, não é? Encarnação do Verbo, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, é a respeito disso que nós vamos hoje discorrer um pouco, e vamos, é claro, lançar as bases daquilo que Santo Tomás quer nos ensinar, a partir do nosso manual de ascética e mística, como nós mostramos na nossa caminhada, no início destes nossos vídeos. Então, o nosso manual, no capítulo 1 dele, falando sobre a redenção e seus efeitos. É interessante nós, a partir desse título, já pensarmos: a redenção em Cristo Jesus tem os seus efeitos. E esta redenção, ela tem início não só na encarnação do Verbo, né? Como eu disse, é o ponto alto, mas a redenção, ela tem o seu início lá atrás, quando Deus, então, como nós vamos ver aqui, quando se fala
na natureza da redenção, o manual vai dizer que desde toda a eternidade Deus já previa a queda do ser humano. E aí nós podemos pensar, poxa, Deus previa a queda do ser humano, por que Ele então não preveniu, não é? Como nós falávamos ontem, antes prevenir do que remediar. Por que Deus então não preveniu, já que Ele previa a queda do ser humano no pecado? Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele criou o homem dotado de razão e de liberdade. Deus não tira em nenhum momento a nossa liberdade. E por isso, então, no ato livre do ser humano, ele cai no pecado, não é? Inclusive, a doutrina da igreja nos ensina que o pecado, para que nós cometamos o pecado, nós precisamos ser livres, né? Sem liberdade, coagidos, nós não pecaríamos, né? O pecado seria atenuado. Então, o pecado ele é um exercício de liberdade. Então, o homem, ele na sua liberdade, ele escolhe se afastar de Deus. Então, aqui o nosso manual diz que Deus, ele prevendo a queda do ser humano, ele então, desde toda a eternidade, prepara para os homens caídos na culpa do pecado, um redentor no seu Filho. Deus então prepara seu Filho como redentor da humanidade. E é interessante, também o manual coloca que nós às vezes pensamos, né, que o ato sublime de Deus, o ato mais sublime de Deus seria a criação do mundo, do ser humano, né? Como nós vemos no livro do Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Mas, aqui deixa eu mostrar para vocês mais uma vez, nosso manual de ascética e mística, né? A vida espiritual explicada e comentada. Ele vai dizer então que, na verdade, a redenção, a salvação operada em Jesus, na verdade é a obra-prima das mãos de Deus. A obra-prima das mãos de Deus é a salvação do homem desfigurado pela culpa do pecado. O pecado ele gera culpa, assim como, por exemplo, nós vemos quando alguém comete um crime, uma infração, aquela pessoa se torna culpada de um ato, do ato que ela cometeu. Então, o ser humano, ele é desfigurado pela culpa do pecado. Pecado original, e como nós também comentávamos ontem, desfigurado pelo pecado original e também pelo pecado atual. Pecado atual é o meu pecado particular, o seu pecado particular. Pecado original, nós sabemos muito bem do que se trata. Então, o homem é desfigurado pela culpa. Deus, então, ele tem o seu ato sublime. A sua obra-prima seria a realização da salvação do homem, na sua queda. Nos diz aqui o nosso manual. A obra-prima de Deus que refaz o homem desfigurado pela culpa e o repõe, atenção a isso. Deus, então, pela salvação, ele repõe o ser humano, em certo sentido, num estado melhor que o anterior à queda. Olha que maravilha, meus irmãos. Nós, a palavra de Deus vai dizer amplamente isso, somos muito mais bem-aventurados do que todos aqueles personagens, que nós conhecemos do Antigo Testamento, que nós somos resgatados e salvos em Cristo e recebemos uma dignidade maior do que a dos nossos primeiros pais no paraíso. Adão e Eva, criaturas de Deus, obras perfeitas das mãos de Deus,
são então destruídos e corrompidos pela culpa, pelo pecado. Em Cristo se dá nova criação. E em Cristo nós não somos simplesmente meras criaturas. Por isso nós não voltamos em Cristo ao estado original, não é? De Adão e Eva. Mas nós temos uma dignidade maior. Recebemos, meus irmãos, uma dignidade tremenda. Somos não mais criaturas somente, mas recebemos a dignidade de filhos e filhas amados de Deus Pai. E o nosso manual ele faz referência aqui àquilo que nós vamos ouvir, com a graça de Deus, este ano, presencialmente, na Santa Missa, na liturgia do Sábado Santo, a proclamação da Páscoa. Vai aqui relembrar que a Igreja nos convida a cantar naquela noite santa a culpa feliz de Adão, que nos trouxe uma graça ainda maior, né? A culpa feliz de Adão que nos trouxe o homem-Deus, a graça de termos o homem-Deus, um grande Redentor, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, continuando, nós temos aqui no nosso manual, vai nos falar sobre a natureza da redenção, e ao falar da natureza da redenção, vai dizer que Deus prepara, como eu já disse, um Redentor a partir da previsão da queda do ser humano. Deus prepara então um Redentor em seu Filho Jesus. Deus se faz homem em Cristo Jesus. Para que, meus irmãos, a culpa, ela precisa ser expiada de uma maneira perfeita, não é? A culpa precisa ser expiada de uma maneira perfeita. Eu via essa semana uma reportagem de uma situação nos Estados Unidos muito interessante, não é? Não vou aqui falar se é culpado, se é inocente, se a justiça errou ou não se trata disso, mas me chamou a atenção o fato de um rapaz que, acho que, não me recordo agora a data em que foi preso, foi acusado de assassinato, foi preso, e ele tinha por volta aí dos seus 18 anos, e foi preso, e agora foi solto este ano, e com 85 anos, se não me engano, 85 anos ele foi solto, já idoso, né, bem maltratado pelo tempo, ele é solto, ou seja, passou a sua vida inteira na prisão, não é por aquele crime, passou 65 anos, não me recordo agora, toda a sua vida praticamente na prisão. E me recordava deste fato hoje, porque ao meditarmos sobre isso, nós lembramos também daquilo que falávamos ontem, nós merecemos o castigo, nós somos culpados pelo pecado, pelo nosso pecado. Então, meus irmãos, Deus nos criou no seu ato livre e ato de amor. O ser humano, então, revoltou-se e rebelou-se contra Deus através do pecado. Por isso, meus irmãos, a expiação, o pagamento desta, vamos dizer assim, desta pena, precisava ser perfeito. Por isso nós ouvimos aqui no nosso manual nos dizendo, a justiça perfeita exigia uma reparação, né, uma satisfação adequada, igual à ofensa. É isso, né, que nós então temos aqui na paixão, morte e ressurreição de Jesus. A culpa é nossa, o pecado é nosso. Cristo, então, por um desígnio de amor e misericórdia do Pai, Cristo, então, assume a nossa humanidade, assume a nossa carne para nos redimir da nossa culpa. Ou seja, a culpa é minha, a culpa é sua, mas quem paga
quem expia esta culpa, então, é Cristo, na sua carne. Não é? Jesus, ele então oferece a Deus o sacrifício de si em expiação dos nossos pecados. Então, meus irmãos, pela encarnação e redenção, eu e você temos vida nova em Cristo. E não só uma vida como a de Adão e Eva, livres, mas uma vida de filhos. Somos filhos no Filho Jesus. Então, o manual destaca aqui 2 pontos, aliás, 3 pontos importantes da redenção. Deus encarna o seu Filho, constituindo-o, por isso, mesmo chefe da humanidade. Por que Jesus é chefe da humanidade? Porque ele é rei, porque ele é Deus. Ele é o Verbo encarnado, ele é a palavra eterna do Pai. E por isso, ele é o homem perfeito. Por isso, ele é a vítima perfeita. Por isso, só ele poderia realizar um sacrifício eterno. Então, a obra que Jesus realiza, ela é perfeita. Não precisa ser repetida, porque Jesus é a vítima excelente, podemos assim dizer. E depois o nosso manual vai dizer: esta reparação é não somente igual à ofensa, senão que é imensamente superior à ofensa moral cometida. Meus irmãos, Jesus, ele é moralmente perfeito. E aqui o manual, ele vai meditar o quê? Que o valor de uma ação vem, antes de tudo, da dignidade da pessoa que realiza esta ação. Então, você tem lá a atitude da pessoa e você, então, não vai analisar somente a ação da pessoa, mas a pessoa em si. E por isso, nós poderíamos pensar, alguém poderia morrer por nós no nosso lugar? Sim, alguém poderia morrer para expiar o nosso pecado. Um ser humano normal poderia fazer isso? Poderia. Mas olhemos a pessoa. Essa pessoa é perfeita? Ela é santa? Não seria. Somente Cristo seria a vítima perfeita. Por quê? Porque ele é perfeito. Ele é moralmente irrepreensível, vai nos dizer aqui o nosso manual. Por isso, Cristo é a vítima, por excelência, é a vítima perfeita. Meus irmãos, e o nosso terceiro ponto vai aqui nos dizer, então, que esta reparação que é operada em Cristo, essa reparação é do mesmo gênero da culpa, como nós ouvimos aqui no ponto anterior, precisa ser do mesmo nível, a satisfação, a reparação, o pagamento precisa ser no mesmo nível da dívida, da culpa. E vai então aqui o manual comparar a pessoa de Adão à pessoa de Cristo. Adão, num ato livre, desobedeceu, num ato livre e orgulhoso, desobedeceu a Deus. Jesus, então, num ato de humildade e amor, ele vai, então, reparar o pecado de Adão. Adão, orgulhoso, soberbo, desobedece. Cristo, humilde, obediente, no seu ato de amor, ele, então, repara a culpa de Adão. E aí, meus irmãos, nós vamos, então, tendo esta base, falar daquilo que Santo Tomás, então, nos propõe para o dia de hoje. Como eu disse, vou ler aqui novamente o versículo de Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 11. Saí, ó filhas de Sião, contemplai o rei Salomão, ostentando o diadema, recebido de sua mãe no dia de suas núpcias, no dia da alegria do seu coração. Então, em primeiro lugar,
Santo Tomás vai dizer que este imperativo aqui, esta ordem, saí, ó filhas de Sião, contemplai o rei Salomão. Hoje, para nós, é a igreja que que dá esta ordem. É a voz da igreja que convida estas filhas de Sião. E quem são essas filhas de Sião? Somos nós, somos os cristãos, somos os homens e mulheres de fé. Então, nós somos este novo Israel de Deus, que é convidado pela igreja a sair ao encontro de Cristo. Então, essa é a premissa maior de Santo Tomás. Eu e você, neste tempo quaresmal, precisamos sair ao encontro de Cristo. A igreja, no tempo quaresmal, também no tempo de Natal, na encarnação do Verbo, também no tempo pascal, ao celebrarmos a vitória de Cristo, a igreja proclama a nós, sair ao encontro de Cristo, sair ao encontro do Redentor. Meus irmãos, e aí Santo Tomás, então, continua a nos conduzir nesta meditação. Como eu disse, esta voz que diz, saí, filhas de Sião, é a voz da igreja. E Santo Tomás, então, vai explicando ponto por ponto deste versículo, e ele vai dizer que este grande rei que ostenta um diadema é o próprio Cristo. Este rei que ostenta o diadema, hoje para nós, filhos e filhas da igreja, é o Cristo que vem nos salvar. E Santo Tomás vai dizer, então, que este diadema que Jesus ostenta não é a sua coroa de espinhos, mas esse diadema que Cristo ostenta é a sua carne, é o seu corpo. Olha que maravilha, né, esta meditação e esta visão espiritual de Santo Tomás de Aquino. O diadema que Salomão ostenta é a sua realeza, é a sua dignidade, é a sua sabedoria, é a graça de Deus. Qual é o diadema de Cristo? Qual é a grande glória de Cristo que nós somos chamados a contemplar? A sua carne. A sua carne. E aqui, né, como nós dizíamos no início, Santo Tomás faz esta ligação entre a Páscoa e o Natal, entre a encarnação do Verbo e a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Esse diadema recebido, aliás, da sua mãe, Santo Tomás, é claro, vai fazer aqui esta menção e este entendimento, essa interpretação, que assim como a mãe, e se nós olharmos no versículo do Cântico dos Cânticos, é literal, é a mãe de Salomão que o dá esta coroa e esse diadema real. E Santo Tomás, então, ao dizer que este diadema de glória de Cristo é a sua carne, ele vai fazer referência, logicamente, à Virgem Maria, de quem Cristo recebe a sua humanidade. Jesus recebe a sua humanidade, ou seja, a sua carne da Virgem Maria. Então, Salomão assume o trono a partir do diadema real recebido pela sua mãe. Cristo recebe a nossa humanidade, recebe a sua carne mortal a partir da sua mãe, a Virgem Santíssima. Depois, meus irmãos, Santo Tomás continua dizendo, então, que assim como Salomão recebe o diadema para assumir o trono, para ter a realeza, e aqui Santo Tomás, então, introduz a realidade da paixão de nosso Senhor. Ele vai dizer que Cristo assume, então, este diadema, que é a sua carne, a sua humanidade, para nos redimir, para nos salvar. Olha que maravilha, meus irmãos. Santo Tomás vai aqui dizer que Jesus, assim como é dito aqui, da alegria do coração de Salomão, ele recebe o diadema no dia da alegria de seu coração, e vai dizer também no dia de suas núpcias.
Santo Tomás de Aquino vai dizer que a partir da encarnação do Verbo, Cristo desposa nossas almas. Cristo desposa, perdão. Ele vai dizer que a partir da encarnação do Verbo, Cristo desposa a igreja. E a partir da paixão e ressurreição, ele então se transforma no grande amado das nossas almas. Repetindo, só retificando aqui, encarnação do Verbo, a partir da encarnação, Cristo desposa a igreja. No versículo é dito, Salomão recebe o diadema da sua mãe no dia de suas núpcias. Então Cristo desposa a igreja. E no dia da alegria de seu coração, nos diz o versículo, no dia da paixão, então Cristo na sua carne, ele redime a humanidade e por amor ele desposa a cada um de nós, ele desposa nossas almas. Meus irmãos, que nós então ouçamos no dia de hoje e neste tempo quaresmal este grande apelo que nos faz a igreja sair ao encontro de Cristo. Sair ao encontro de Cristo. Santo Tomás termina então a meditação do dia de hoje pedindo a cada um de nós que façamos o quê? Nos desvencilhemos, abandonemos tudo aquilo que nos impede de sair ao encontro. O versículo de Cântico dos Cânticos dá a ideia de que, vamos supor, esta cena, a pessoa está em casa, a pessoa está ali dentro de sua casa, os seus afazeres, e de repente houve este grande brado, este grande clamor, para que todos saiam ao encontro do rei Salomão. Santo Tomás, então, refletindo sobre isso, vai pedir a nós que nós abandonemos as nossas más ações, as obras da carne, abandonemos os grilhões do pecado que nos aprisionam e saiamos ao encontro de Jesus. Este é o tempo favorável para isso. Então, que por meio do jejum, da abstinência, da oração e da confissão, cada um de nós abandone aquilo que está aprisionando o corpo e a alma e saiamos ao encontro do amado de nossas almas, Jesus nosso Senhor, que recebe de sua mãe a coroa, ou seja, a sua carne, o seu diadema real. Ele se faz nosso Rei, nosso Senhor, a vítima perfeita e expia por amor os nossos pecados. Que esse tempo quaresmal seja, então, meu irmão, minha irmã, este nosso sair, este nosso correr ao encontro de nosso Senhor. Que Deus, pela intercessão de São José, de Santo Tomás de Aquino, da Virgem Maria, abençoe a mim e a você nessa nossa caminhada quaresmal, neste tempo de conversão. Que pela intercessão da Virgem Santíssima e de São José, o Senhor derrame sua bênção sobre nós e que ela permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos.